Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 23 de janeiro de 2024, terça-feira. Amém? Vamos aqui continuar meditando na palavra do Senhor. Eu quero fazer só uma citação, porque eu estava aqui me lembrando. E Isaías, no capítulo 30, no versículo 26, lá tem todo um contexto. Isaías diz que a lua, ela vai ter a luz do sol. E a luz do sol vai aumentar 7 vezes, né? Isso é uma profecia de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Ele está dizendo que a lua vai ter a luz do sol e o sol vai aumentar a sua luz 7 vezes. Isso é uma grande possibilidade do sol explodir, tá certo? A ciência diz que o sol é uma estrela anã atualmente, né? Mas ela vai se tornar numa gigante vermelha, que aí procede para uma nebulosa. Essa é a ciência que diz. Isso tem todo um processo grandioso e certamente o planeta Terra, pela ciência, diz que será engolido pelo Sol quando se tornar uma nebulosa, tá certo? Eu acho isso interessante porque a temperatura está aumentando bastante e deixa eu te dizer uma coisa. As profecias que ainda não se cumpriram haverão de cumprir-se, tá certo? É claro que a ciência diz que é daqui a 5 bilhões de anos, mas se cumprirá certamente, tá certo? Mas é interessante como o profeta não é cientista, mas Deus fala aos seus servos e revela as coisas aos seus servos, e a ciência comprova a Bíblia. Isso é muito magnífico, tá certo? Porque o cientista é a criação de Deus, Deus lhe deu a inteligência de ser cientista, Deus não ia criar um cientista para ser contra ele. Então a ciência comprova a Bíblia, tá certo? Estou dizendo isso porque o calor está muito grande. Fiquei me lembrando dessa situação. Talvez um dia eu volte a falar aí nesse tema, mas aqui vou continuar falando. Nós estamos falando aí sobre Cristo, o Rei, o Salvador. Estou falando nesse período agora sobre essa ideia que a Bíblia traz, uma ideia que eu digo, uma ideia de Deus, uma ideia verdadeira. E ontem nós falamos sobre o Cristo, o verdadeiro templo de Deus. Amém? Você viu o vídeo de ontem? Falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar a necessidade do ser humano nascer de novo. Amém? Vamos ler aqui um texto para a nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? O contexto aqui, amados, é Jesus está ensinando aí a respeito do seu reino, da boa nova de salvação. E Nicodemos, que era um mestre da lei judaica, certamente vendo o que Jesus estava fazendo, veio bater um papo com Jesus. Então, Nicodemos veio ter com Jesus e veio ali conversar com ele a respeito daquelas coisas que Jesus estava fazendo. Primeira coisa que eu vou te dizer, Nicodemos fez uma sábia decisão ao vir conversar com Jesus. Você precisa conversar com Jesus, tá certo? Nicodemos teve uma sábia decisão, tá certo? Ele veio conversar com Jesus, e o contexto aí do capítulo 3 vai dizer, ele chegou lá fazendo uma pergunta a Jesus e tal, e Jesus vai responder a ele dizendo que Nicodemos é preciso nascer de novo, tá certo? Então Jesus respondeu e disse-lhe, tá certo? Vamos ver aqui, continuar no texto, tá bom? Nicodemos fez aí uma sábia decisão e conversar com Jesus, tá bom? Aí Jesus vai continuar dizendo, na verdade te digo. Então, quando Jesus diz, na verdade, ele está dizendo assim, Nicodemos, solenemente eu te digo, o que eu estou dizendo é verdade. Então isso é uma expressão de destaque, essa condição de solenidade que Jesus dá ênfase. Ele está assim, preste atenção, Nicodemos, que o que eu vou te declarar a seguir é verdade. Então ele está dizendo, em verdade, ele está dizendo, solenemente eu te digo que eu estou e o que eu vou te dizer a seguir é a verdade. Amém? Então, ele diz, aquilo que nós ouvimos de Jesus, é necessário a gente buscar entender, receber isso como palavra de Jesus, refletir sobre ela, é preciso crer e é preciso obedecer, tá certo?
Desculpa. Então, Jesus diz, na verdade, ou seja, eu estou te falando solenemente, Nicodemos, o que eu vou te ensinar agora a seguir é a verdade. E ele vai dizer que aquele que não nascer de novo. Então, Jesus chama a atenção para a necessidade do ser humano nascer de novo. E esse nascer é nascer espiritual. Amém? Deixa eu dar um destaque. Entenda isso. Não é reencarnar. Reencarnar, isso é coisa de espiritismo, tá certo? É coisa de demônio. Ninguém reencarna, não. Nasce, vou dizer, renasce do espírito, né? Amém? E o próprio texto vai explicar, eu já li aqui para a gente ver, tá certo? Mas assim, Jesus, ele vai chamar a atenção de Nicodemos da necessidade que, além de ser teólogo, porque ele era um conhecedor da palavra, tá certo? Além de ser esse teólogo conhecedor da palavra, havia a necessidade dele nascer de novo. O nascer de novo é sinônimo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? O cristianismo progressista, os filósofos modernos, eles não fazem apelo para as pessoas aceitar Jesus. Jesus diz assim, arrependei-vos e crede. Está fazendo um apelo, tá certo? Está chamando a atenção. Aí os modernistas, cristianismo progressista, não fazem apelo, os filósofos modernos, não, nada contra a filosofia, tá certo? Filosofia é coisa extraordinária. Eu leio muitos filósofos, tá certo? Não muitos, mas alguns. Tá bem? Então, nada contra a filosofia. Mas Jesus diz que é necessário nascer de novo, Nicodemos. Amém? Isso é a metanoia, é mudança de mente, é mudança do caráter da pessoa, é mudança de direção. Você está indo numa direção e agora vai para outra, que é em direção a Jesus, tá certo? Olha o que Paulo vai escrever em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é uma condição espiritual, nasceu de novo. As coisas velhas já passaram. Amém? Eu era um bebedor de cachaça, pecador, depois tomava umas, menino, você nem imagina. E Jesus transformou a minha vida. Disso que eu estou lhe falando. A fé em Cristo, o Espírito de Deus transforma a sua vida. Você vai em outra direção, agora você vai na direção de Deus. Amém? Continua sendo ser humano, comendo arroz com feijão, rapadura com farinha, aqui no Nordeste, no Ceará, tá certo? Então, Nicodemos, ele era um mestre religioso, tá certo? Como tem muitos mestres religiosos atualmente. Tem gente aí que é mestre na filosofia, e nada contra a filosofia, é mestre na palavra de Deus. Nicodemos era mestre, e olha o que Jesus disse para ele, porque Nicodemos criou uma confusão. Ele disse, que negócio é esse? Eu já sou velho, vou voltar ao ventre da minha mãe. Leia o texto que vai estar explicando isso claramente. E Jesus diz, não, Nicodemos, tu não está entendendo direito, não. Mas Jesus disse para Nicodemos assim, no mesmo capítulo 3, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isto, ou seja, não sabe que é necessário nascer de novo, não sabe que é necessário ter uma fé exclusiva em Cristo. É isso que ele está dizendo para os teólogos de hoje, teologia é excelente. Eu tenho um curso básico de teologia e, se eu tiver coragem, posso fazer aí um mais avançado, tá certo? Mas, amados, olha, ele é mestre, não sabe. Tem muitos mestres aí que eu sei que sabem, mas não creem, não acreditam, querem desfazer a situação, tá certo? Portanto, os mestres em filosofia, não tem os mestres em filosofia são pessoas excelentes, nada contra a filosofia, coisa boa, mas às vezes a filosofia leva a pessoa a um conhecimento, né? Então, ele acha que é maior do que Deus ou maior do que a palavra de Deus, tá certo? E Nicodemos estava lá e Jesus diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo, tá certo? E o texto vai afirmar, no final, diz assim, não pode ver o reino de Deus, ou seja, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu vou dizer assim, não podes entender o reino de Deus, porque ele é um reino espiritual. Ele vai se manifestar físico no futuro, mas ele é um reino espiritual que Jesus estabeleceu. E as coisas espirituais são muito mais reais do que as não espirituais, porque o mundo visível, que não é espiritual, é material, tá certo? Ele foi formado a partir do que é invisível, tá certo? Então, o espiritual é muito mais real, por isso que Jesus diz, é necessário nascer de novo, Nicodemos. E quem não nascer de novo,
não vai entender o reino de Deus, consequentemente não vai morar nele, não vai habitar nele, porque não entende, não nasceu. Para habitar no reino de Deus é necessário nascer de novo, tá certo? Nascer pelo Espírito, tá certo? Amém? Para compreender o reino de Deus é necessário nascer de novo por essa fé. Que o Espírito de Deus te conduza a um novo nascimento, gere em ti esse novo ser espiritual através do Espírito Santo de Deus, que é o que nos conduz por essa fé, nos faz entender a verdade revelada em Cristo, tá certo? Isso é gerado de dentro para fora, tá certo? Interno, vem, você recebe a revelação de Deus, isso te gera, isso é uma experiência espiritual com Cristo, uma experiência espiritual concreta de fé que gera um cidadão e uma cidadã do reino de Deus. Amém? Se você ler o capítulo 3 de João, você vai entender, olha, o versículo 6 do mesmo capítulo 3, Jesus explicando a Nicodemos, vai dizer assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, tá certo? Eu nasci no dia 12 de setembro de 1959, do meu pai e da minha mãe, Raimundo Espinosa e Joana Tabosa. Isso é nascimento carnal, nasci da carne, a criatura de Deus. Para ser filho, precisa nascer do Espírito, para poder herdar o reino de Deus, precisa nascer do Espírito. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito, amém? Eu sou um ser espiritual agora, porque Cristo me revelou essa verdade, eu criei nela. Estou lhe dizendo isso, não tenho nenhuma vaidade, muito pelo contrário, assim, há temor e tremor no meu coração, mas há um entendimento muito gracioso sobre isso, tá certo? Antes que o sol exploda, que vai ser daqui a 5 bilhões de anos, procure crer em Cristo, para que você tenha o reino dos céus, amém? Para que você herde o reino do céu, para que você seja um filho e filha de Deus por essa fé. Amém, querido? Isso é uma palavra salvífica, estou te pregando essa palavra. A salvação não é por ter muito conhecimento, a salvação é por crer. Porque os analfabetos que creem estão salvos. Amém? Os analfabetos, porque infelizmente a nossa sociedade não dá a mesma oportunidade para todos. Mas que você possa crer em Jesus Cristo, você possa nascer de novo, que você possa se tornar um filho de Deus. Nicodemos nasceu de novo, ele creu, tá certo? No final, a gente vê que Nicodemos nasceu de novo, ele creu em Jesus Cristo. Deus te abençoe e o Senhor te guarde. Tenha uma boa terça-feira. Hoje nós vamos estar orando aqui às 19h30. Se você quiser vir orar conosco, faça-se presente, será uma alegria para nós, e assim Deus te abençoe nesse dia. Deus seja gracioso contigo, em nome de Jesus. Amém.